Dieta cetogénica. O que é, para quem é e quais os seus mecanismos e alimentos que são permitidos e são proibidos. Fica até ao fim para veres este vídeo. Olá, eu sou a Patrícia Aguiar, sou nutricionista e dou-te as boas-vindas à rúbrica do Nutri-Recado. E hoje vamos falar da dieta cetogénica. Mas antes de mais, subscreve o meu canal, ativa as notificações e partilha os vídeos com quem tu quiseres, porque estás aqui uma ajudinha aqui à nutricionista. Então, a dieta cetogénica surgiu por volta de 1920 nos Estados Unidos. E para quê? Ela surgiu para tratar crises de epilepsia em crianças. E este tipo de dieta teve realmente muita expressão. Mas mais ou menos ali por volta de 1940, este tipo de dieta caiu um pouquinho assim, ficou em desuso, por assim dizer. Porquê? Porque a indústria farmacêutica começou, a fazer medicamentos para as convulsões, portanto, com este tipo de medicamento, este tipo de dieta começou a ficar um bocadinho mais em desuso. E de qualquer das formas, este tipo de dieta para crianças realmente é um pouco mais difícil de serem feitas. A dieta cetogénica é para emagrecer? Trata doenças? Enfim, a dieta cetogénica é uma dieta que se baseia num consumo mais exagerado de gorduras, não é de proteínas nem de hidratos de carbono. Entretanto, nos dias de hoje, este tipo de dieta, por exemplo, é muito procurada por algumas pacientes. Recebo muitas mensagens para falar sobre este tipo de dieta. E hoje em dia, muito associada à perda de peso, mas ela não é só e exclusiva para a perda de peso. Ela está muito ligada, por exemplo, a controlar diabetes tipo 2, também ligada a doenças metabólicas, também para tratamento do síndrome dos ovários poliquísticos, por exemplo. Mas vamos começar aqui pela parte do emagrecimento. Em relação a dietas de emagrecimento, e isto tem tudo a ver com números. Para emagrecermos tem que haver déficit calórico, ou então mais gasto energético. E eu vou fazer-vos aqui uma pergunta. Vocês estão a visualizar, visualizem, pensem lá, na pirâmide dos alimentos. Estão a ver a pirâmide que nós dávamos na escola e que se vê muito, pronto, agora está à roda, mas estão a ver a pirâmide, onde aqui, na base, se encontram os hidratos de carbono complexos, pronto, de boa qualidade, também se encontram aqui os cereais, as leguminosas, não é? O pãozinho, a massa, o grão, o feijão, estão a ver aqui assim no topo. Depois no meio vêm os pescados, vêm as carnes, vêm os ovos, certo? E depois cá em cima, mesmo no topo da pirâmide, aqui mesmo no topo, temos as gorduras e temos também os doces, que são para consumir, supostamente, os doces de vez em quando. Pronto, este tipo de dieta é como se é ao contrário. Na base temos gorduras e quando falamos em gorduras, são gorduras boas, de boa qualidade. No meio, então ali um bocadinho das proteínas e depois cá em cima os hidratos de carbono. Porquê? Porque este tipo de dieta é uma dieta em mais quantidade de gorduras, tem também a parte proteica e tem pouquíssimos hidratos de carbono. Então, numa dieta normal, onde é que nós vamos buscar energia? Aos hidratos de carbono, ok? E aqui, neste tipo de dieta, vamos buscar a energia, portanto, às gorduras. Quando nós ingerimos gordura, essas gorduras vão ser partidinhas e vão se transformar em ácidos gordos e corpos cetónicos. Então, aqui na parte dos corpos cetónicos é de onde vem a origem de dieta cetogénica. Ou seja, a energia que nós vamos buscar é através das gorduras. E as gorduras que nós vamos ingerir vai fazer com que elas se, repartam e também se queimem e também vamos gastar aqui as gordurinhas do nosso corpo. Então, este tipo de dieta baseia-se em low carb, high fat, ou seja, baixa em hidratos de carbono e altas
em gorduras. E como é que isto vai processar aqui com a glicose? Como é que se vai processar todo este sistema? Aqui, metabolicamente. O nosso corpo, como este tipo de dieta é, portanto, muito baixo em hidratos, e quando nós pensamos em energia, no que é que nós pensamos? No pão, na massa, é nisto que nós pensamos, mas não, podemos ir buscar energia também a outras fontes, neste caso às gorduras. E o que é que vai acontecer aqui à glicose? Como vai haver pouca glicose, ou seja, poucos hidratos de carbono, o nosso corpo começa a gastar a glicose. O nosso fígado vai ter aqui um papel também de produzir alguma glicose e vai nos manter aqui com alguma energia, está bem? Mais coisas. Em relação, portanto, a quem tiver problemas de alteração das glicémias, no caso do diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2, algum tipo deste tipo de patologia, consultar sempre o seu médico, ok? E para ti que estás a ouvir, se tiveres algum problema de saúde, aconselho sempre a consultares um médico ou a consultar a tua nutricionista para te ajudar ou para te encaminhar para um outro profissional de saúde, para o teu médico de família, por exemplo, ou para o teu especialista. Então, vou-te começar por falar dos benefícios da dieta cetogénica. E qual é que é o primeiro benefício da dieta cetogénica? A queima de gordurinhas. E porquê? Vai haver menos glicose a circular no nosso organismo, ou seja, e através dos corpos cetónicos e dos ácidos gordos, então eles vão ser obrigados a queimar o quê? A nossa gordura. Algo que muitas vezes me perguntam é se a dieta cetogénica se faz com que vais perder massa muscular. Isto não vai acontecer se fizeres o seguinte. Nós temos necessidades energéticas, portanto, individuais. E por isso é que nós, as nutricionistas, somos importantes porque nós vamos saber calcular a tua energia, os teus macronutrientes e como vão ser distribuídos. Se não adianta fazer uma dieta cetogénica, por exemplo, e se houver grande déficit calórico, se não ingerires aquelas calorias, ora, então o teu músculo vai entrar em catabolismo também, porque ele não vai ter aqui nenhumas reservas de energia e por isso ele vai ter que ir buscar aqui esta energia aqui a algum lado. Agora, se tiveres as energias necessárias para ti, mesmo a fazer atividade física, o teu músculo não tem necessidade de ir buscar reservas a mais lado nenhum e não vai haver catabolismo muscular, não vai haver degradação do músculo. Portanto, não vais perder massa muscular, mas tens que comer as calorias necessárias para ti, ok? Não interessa estar a fazer este tipo de dieta e depois estás a comer só uma vez ao dia, assim uma coisinha de nada e não dás a energia suficiente que é calculada para ti. E em relação aqui à parte da glicémia, por exemplo, e como eu já disse anteriormente, se for caso de diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, é sempre bom que consulte o teu médico, ok? Mas imagina que estás a produzir muita glicose, que tens alguma síndrome metabólica, que, por exemplo, estás pré-diabético. Este tipo de dieta pode ser indicada para ti. Porquê? Vai haver pouco consumo de glicose, não vai haver aqui então o pico da glicémia. Porquê? O teu pâncreas não vai necessitar de produzir insulina, ok? E tu aqui sim consegues então manter as tuas glicémias mais constantes e assim controlar este tipo de situação pré-diabética, por exemplo, ou então uma chamada doença metabólica também pode ser controlada com este tipo de dieta. Aqui, por exemplo, na dieta cetogénica, em relação às gorduras, vão ser ali entre os 60% a 70% das necessidades que tu vais precisar. Em relação às gorduras, entre 30% a 40% e hidratos de carbono entre 2% a 8%, mais ou menos. Mas aqui o interessante é que neste tipo de dieta não ultrapasses os 50 gramas de hidratos de carbono. E como é que tu podes calcular isto? Tu podes calcular isto, já há várias aplicações que podes usar para controlar aqui os macros, podes depois distribuir lá os macros na aplicação, ou então vais pondo os teus alimentos, vais fazendo o teu diário alimentar e quando chegar ali aos 50 gramas de hidratos de carbono, então
tu paras e sabes que não podes consumir mais que isso, senão não entras o teu corpo não entra ali em cetose. Então agora deixo-vos aqui alguns exemplos de alimentos que vocês podem usar neste tipo de dieta. Por exemplo, tanto para os almoços ou os lanches, vocês podem usar e podem abusar nos ovos, podem fazer uns ovos estrelados, no óleo de coco ou não, podem fazer sem nada também, podem usar um bocadinho de manteiga, podem fazer uma omelete, ovos cozidos, com abacate, por exemplo. Os morangos também são, ou seja, os frutos vermelhos também são pouco ricos em hidratos de carbono, também podem ser utilizados. Os morangos, os mirtilos, as framboesas e as amoras, por exemplo, sempre controlando, até se tiveres aquela aplicação onde vais pondo para ires controlando aqui a tua ingestão de hidratos de carbono. Podes usar as oleaginosas, castanhas, por exemplo, as do Brasil eu gosto muito porque tem imenso selênio e zinco e adoro. As pecan, tens as nozes normais, tens amêndoas, tens macadâmia, tens os cajus, podes usar também. O que é que podes usar mais? As lascas de coco também podes usar. Entretanto, se optares por fazer uma proteína, tem atenção ao escolher o tipo de proteína que vais usar, porque ela deve ser isolada, para quê? Para ter então aqui poucos hidratos de carbono, para depois não escolheres aquelas 50 gramas diárias, e também aqui na questão portanto, dos açúcares, é importante conseguires controlar aqui esta situação. Para as refeições principais, é muito mais fácil para ti escolher. Dá preferência também, por exemplo, aos peixes mais gordinhos, por exemplo, o atum, tens o bacalhau, tens o salmão também, por isso podes nas principais comer ou peixe, ou carnes vermelhas ou carnes brancas, não te esqueças do coelho, que eu adoro. Podes usar também os ovos e também podes usar mariscos, um camarão, por exemplo, possas usar aqui. Com os folhosos. Os folhosos são o quê? A alface, por exemplo, é cetogénico, porque tem poucos hidratos de carbono. Há legumes que também eles são com elevado... têm imensos hidratos de carbono, por isso terem atenção, mas os permitidos e os que eu gosto de aconselhar é a couve-flor, a courgette, o chuchu, por exemplo, as alfaces, aqui as cenouras também já estão mais, como têm mais hidratos já não são tão permitidas, a abóbora, o tomate também não, mas pronto, tu também nas principais também podes incluir sempre um pouquinho de abacate, que é um fruto mais gordo, e portanto tem ele menos quantidade de hidratos de carbono e por isso já ficas aqui mais ou menos a saber o que é que podes incluir aos pequenos almoços e lanches e às tuas refeições principais. Eu só quero que entendas uma coisa, para este tipo de dieta, e este tipo de dieta é muito restritiva, das low carb, é a mais restritiva de todas. E o que eu peço é que tenhas sempre em mente em fazer uma alimentação, seja ela o tipo de dieta que tu escolheres, o mais saudável possível. E o mais saudável possível e neste caso da dieta cetogénica, a única bebida que podes beber então é a água. Mesmo que diga nas latas ou nas garrafas sem açúcar, não quer que consumas, nem deve ser permitido este tipo de bebidas. Outro tipo de alimentos que também não é permitido e que queria que diminuísses são os processados. E tentar sempre ler os rótulos, assim, é muito importante ler os ingredientes, porque nós lemos muitas vezes que são ou diet, ou que têm poucas calorias, mas depois nos seus ingredientes vêm imensos açúcares e eles vêm escondidos em nomes que tu não percebes e que não conheces. Por isso, também nos rótulos, se lês produtos, ingredientes que não conheces, não compres. Por exemplo, nós temos a mania, e também na dieta cetogénica há muita gente que chega até mim com o consumo das salsichas. As salsichas são altamente processadas e a nível nutricional não têm grandes vantagens. É isso que eu quero, é que comas limpo, que comas mais natural. Por isso dá preferência a carnes
tanto vermelhas como brancas, aos peixes gordos, aos ovos, às oleaginosas, ao azeite. Podes também usar o óleo de coco, mas eu sou mesmo fã, é realmente do azeite. E nós somos portugueses, caramba, temos imensas oliveiras e, portanto, eu sou do time azeitinho bom. O que é que podes também fazer mais? Então, os frutos vermelhos, que também são frutos com menor, portanto, com menor carga glicémica. O abacate também. Eu sei que é mais limitativo este tipo de dieta, mas é execuível. E este tipo de dieta vai fazer com que, ou seja, como há menos insulina e esta hormona que vai regular também aqui o centro da fome, a tua fome vai ficar ela mais diminuída. Isso é ótimo. O ótimo de seres livre, de não teres que estar sempre a pensar o que é que vai ser o lanche, o que é que vai ser o jantar, o que é que vai ser o pequeno almoço. Ser livre. Eu dou-te liberdade. Estou-te a dar liberdade para isso. E para além da dieta cetogénica e o que eu estou também a fazer durante o meu dia-a-dia, não faço todos os dias, mas eu cada vez mais estou muito fã do jejum intermitente, também vou fazer um vídeo sobre o jejum intermitente e, portanto, também ainda podes, aqui se quiseres, juntar o jejum à dieta cetogénica. E, portanto, até consegues controlar muito melhor a tua fome. E não tenhas medo. Esta dieta é restritiva, sim, mas consegues controlar aqui o centro aqui da fome, aqui a grelina, que é aquela hormona que nos dá imensa fome e, portanto, que nos deixam às vezes malucos por ir aqui à procura, tipo hamster. Estou aqui a pensar no meu hamsterzinho, sempre aqui à procura à cata de alimentos, está bem? Dentro aqui também das gorduras e que também está aqui ligado aqui às oleaginosas, também podes consumir sementes de girassol, de sésamo, linhaça e por isso estas sementes também podem ser consumidas. O que é que não podes consumir? O que é que não podes consumir? Ou seja, não deves. Aqueles alimentos com mais quantidade de amido, as batatas, mesmo a batata doce, está bem? O arroz, as massas, os feijões, o grão, as lentilhas, o milho, as ervilhas, ok? Estes todos não são agora permitidos para este tipo de dieta. E este tipo de dieta vale como qualquer outro tipo de dieta. Se quiseres ir por mais uma low carb, que te consigas encaixar aqui mais um bocadinho de hidratos de carbono, podes seguir. Queres seguir esta cetogénica? Segue esta cetogénica, se for aquele teu objetivo até, se quiseres perder ali um bocadinho ou secar um bocadinho mais da tua gordurinha, podes seguir este tipo de dieta. Se quiseres seguir uma reeducação alimentar normal, segue. Todas as dietas são individuais e são para ti. Eu estou aqui para te ajudar e eu estou aqui para chegar até às tuas necessidades e não tu às minhas, ok? Eu vou tentar achar para ti o tipo de dieta ideal e tu podes escolher dentro destas todas. E agora deixo esta pergunta, já sabias o que era a dieta cetogénica? Praticas a dieta cetogénica? Podes-me dizer aqui nos comentários, está bem? Põe aqui um gosto aqui no meu vídeo, porque isso ajuda muito. Eu voltei agora aqui ao YouTube e até ao próximo vídeo!